Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Lobo e gostaria de convidar vocês para fazer este vestidinho aqui comigo. Mas olha só pessoal, o que é legal nesse vestido é o ponto, vou mostrar bem de perto. Olha esse ponto aqui, tá vendo? Esses pequenos triângulos aqui, lindo, maravilhoso. Com esse ponto, você pode fazer o que você quiser, vestido, camisa, saia, enfim. Eu trouxe aqui esse vestidinho básico, retinho, bem simples na modelagem, mas, como eu disse, o ponto eu estou apaixonada. Muito lindo mesmo, né? Pessoal, essa peça é muito fácil de fazer. E o esquema é o seguinte, ela é múltiplo de 17, então você vai tirar a circunferência que você quer fazer, dividir por 2, metade é a parte da frente, metade é a parte de trás. Aí essa metade você vai na fita métrica e vai fazendo 17, 17 até dar essa medida e pronto. A gente trabalha aqui de baixo para cima, de um lado, faz o outro, faz as emendas das laterais, deixa aqui a cava, faz as emendas do ombro e deixa aqui o decote, que você vai fazer a medida que você quiser. Então, o comprimento fica a seu gosto. Para você fechar aqui, se quiser fechar mais, também fica a seu gosto. Simples e fácil de fazer, mas com certeza esse ponto aqui é maravilhoso. Eu, com certeza, vou fazer outra peça. Quero fazer uma camisa utilizando esse ponto, porque eu achei maravilhoso. Pessoal, essa linha que eu trabalhei aqui, ele é um barbante, é o fial número 13, então dá um caimento maravilhoso, é leve, é de algodão, então fica muito bonito o resultado, mas você pode fazer com qualquer linha. E aproveitando aqui o nosso vídeo, quero mostrar essa bolsa, olha que linda, pessoal, olha isso daqui. Olha, já tenho até aqui uma etiqueta com o meu nome, olha que gracinha, olha que lindo. Esse acabamento, essa alcinha, combinou muito, eu fiz da mesma linha, então combinou muito aqui. Eu quero só mostrar pra vocês, porque já tenho o passo a passo dessa bolsa, só que eu não tinha feito o vídeo mostrando os detalhes. Olha aqui, ó, forradinha, que agora eu forrei, coloquei aqui o imã e ficou assim, uma gracinha. Estou apaixonada nessa peça e nesse conjunto. Muito fácil, muito simples de fazer. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar? Essa peça nós vamos precisar de linha para crochê. Vou trabalhar com este fio aqui, ó. É uma linha, um barbante chamado Fial. Olha, Sustentável Arte Fial, número 3. Ele tem a Tex 378 aqui, olha, ele equivale mais ou menos ao fio Charme. Nesta cor aqui, na cor 22, que é um caramelo. Também vamos precisar de agulha para crochê, vou trabalhar com agulha de 2,5 milímetros, um cortador de linha e uma fita métrica para você tirar as medidas aí sua, ou da sua cliente, ou do seu cliente. Essa peça, ela é múltiplo de 17, eu vou fazer múltiplo de 17 por 6 vezes. Então, eu vou começar a minha peça com uma correntinha de 102 pontos, que vai dar mais ou menos a medida em centímetros que eu preciso. Que são mais ou menos 60 centímetros. Por que que eu vou começar com bastante de medida? Para que depois, a hora que a gente veste, a peça dá um caimento e aí ela fica menor na largura. Então, eu vou começar com mais ou menos 60 centímetros, 102 correntinhas, múltiplo de 17 vezes 6 vezes. Essa é a minha medida. Para fazer a sua medida, você tira a circunferência, divide por 2 e vai fazendo de 17 em 17 até atingir essa meia medida, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com 102 correntinhas. Eu vou fazer, pessoal, com ponto bem frouxinho mesmo, bem solto, porque depois ele vai ajustando. Pelo menos o meu ponto, a tensão do meu ponto é assim. Então, eu vou começar ele com um ponto bem frouxo. Faço aqui o nozinho. E olha, eu vou fazer bem soltinho o ponto, veja. Bem soltinho mesmo, olha. Vou mostrar bem de pertinho. Veja como eu tô fazendo o meu ponto bem frouxinho.
Caso você tenha dificuldade de fazer assim o ponto bem frouxinho, utilize uma agulha mais grossa só para fazer a correntinha. Porque essa correntinha fica na parte de baixo do nosso vestido, para que não fique repuxado. É importante que ela seja bem frouxinha, tá? Como eu disse, tem dificuldade de fazer frouxinha com agulha assim mais fina? Utilize uma agulha mais grossa. Vou fazer as 102 correntinhas e volto aqui. Fiz a minha correntinha de 102 pontos, bem frouxinha, como vocês viram. Agora aqui, ó, nesse último ponto eu seguro e subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí eu venho, tá balançando minha câmera, né? Ó, aí eu vou fazer um ponto alto bem aqui, ó, onde eu segurei. Dou a volta na linha, venho aqui e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que já não é mais tão frouxinha, já tô fazendo ponto normal, tá? Não precisa mais trabalhar daquela forma com ponto frouxo. Fiz 5 correntinhas. Vem aqui, ó, nessa correntinha de base que nós fizemos e vou pular 3 pontos e vou fazer um ponto alto no 4º ponto. Então, dou a volta na linha. Vem aqui na base e conto, ó. 1, 2, 3... No 4º ponto, eu faço o meu ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro deste buraquinho 3 pontos altos. Já fiz um, vou fazer mais 2. No mesmo buraquinho. E é esse o esquema que nós vamos fazer até o final. 5 correntinhas, pulo 3 de base, faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos lá, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dou a volta na linha, conto aqui. 1, 2, 3. No 4º ponto, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, a mesma repetição. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou a volta na linha, venho aqui na correntinha de base e conto. 1, 2, 3, no 4º ponto da correntinha, faço 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Então, é essa repetição que eu vou fazer até o final da minha correntinha. Esta repetição aqui, ó. Cinco correntinhas em cima, pulo 3 correntinhas embaixo. Vou fazer aqui até o final da minha correntinha e já volto. Fiz aqui, ó, os bloquinhos. E a hora que chega aqui no último, pessoal, a gente vai colocar apenas 2 pontos altos. Então, fiz 5 correntinhas, dou a volta, conto aqui 1, 2, 3. No 4º ponto, eu faço 2 pontos altos. Não vou fazer 3, tá? Pra ficar igual onde nós começamos, que começamos com 2. 2 pontos altos, fiz aqui minha primeira carreira. Essa peça, pessoal, é de apenas 2 carreiras, 2. Então, nós fizemos a primeira e agora nós vamos fazer a segunda e depois nós vamos ficar repetindo esse processo até a altura desejada. Então, vira o meu trabalho e vamos para a segunda carreira. Aqui que tá o pulo do gato que forma o nosso desenho. Vamos subir aqui 3 correntinhas, ó, engato a agulha aqui no ponto. Busco o fio, subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Que equivale a um ponto alto em cima do ponto de baixo. E vou fazer outro ponto alto bem aqui do lado, ó, no próximo ponto. São 2 pontos de base, ficam com 2 pontos em cima, pontos altos. Veja. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, bem aqui, ó. Nós não fizemos 5 correntinhas? Na terceira correntinha, então, a gente conta 1, 2, 3. Nesta correntinha, a gente engata a agulha, busca o fio, bem apertadinho assim, ó, e faz um ponto baixo.
Agora, daqui de onde nós estamos, nós vamos fazer 3 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. 1, 2, 3. Olha aí o desenho se formando. Agora eu faço novamente o ponto baixo, conto essa correntinha aqui até o número 3 e faço um ponto baixo. Então, eu conto 1, 2, no terceiro ponto eu engato, busco o fio bem apertadinho assim, faço ponto baixo. Olha como fica. E agora eu vou fazer ponto alto, um ponto em cima de cada ponto de base. 1, 2, 3. Ponto baixo, 1, 2, 3. Contar aqui, ó. 1, 2, 3. Faço ponto baixo. De onde eu já tenho ponto baixo aqui, já fiz, né? Venho e faço ponto alto. E assim vai formando esse desenho, que é um V. Olha como fica lindo. Então, eu vou fazer isso agora até o final da carreira. Até o final dessa carreira, ponto alto. Vem aqui nesse meio, faço ponto baixo. Tem que engatar dentro do pontinho, dentro da correntinha, tá, pessoal? Porque senão ele fica correndo o ponto. Não pode, tem que engatar, ó, ajusta bem pra ficar um ponto baixo bem justinho, pra ele não ficar aparecendo. Olha como fica. Então, daqui, ó, depois que eu faço ponto baixo, eu venho aqui e faço ponto alto, em cima dos pontos da carreira anterior. 1, 2, 3. Vou fazer isso até o final da minha carreira e volto para nós começarmos a próxima carreira. Chegando aqui no final, ó, nos últimos 2 pontos, faço aqui o ponto alto, os 2 pontos altos, né, ó. Ponto em cima de ponto. Lembra que nós fizemos aquela correntinha, ó, no comecinho? Ficou ponto em cima de ponto. Agora, eu viro o meu trabalho e nós vamos fazer o mesmo esquema da primeira carreira, só que com um detalhe. Esse bloquinho tem que ficar bem aqui, ó, no meio, para ele ficar intercalado. Não posso mais começar aqui com 3 correntinhas e o ponto alto no mesmo espaço. Então, nós vamos começar um bloquinho de base, porque essa é a base do desenho, né? Ó, o nosso desenho é esse, o nosso gráfico, o nosso padrão é esse. Então, a gente vai repetir isso daqui e isso daqui. Então, uma vez a gente vai começar com 3 correntinhas e ponto alto, aí depois a gente faz os pontos em cima. E na outra vez, nós vamos começar com 6 correntinhas, certo? Que é o que nós vamos fazer agora. 6 correntinhas. Eu gosto sempre de engatar a agulha aqui neste ponto, buscar o fio. Vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a volta na linha com a agulha e venho aqui, ó. Sabe aquele ponto baixo que a gente fez em cima da correntinha? Bem em cima dele, nós vamos fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, olha só. Como que nós vamos começar essa carreira? Ele vai ficar desse jeito aqui mesmo, ó. Então, uma vez na nossa base, a gente começa com 3 correntinhas, ponto alto no mesmo lugar. Aí, depois faz aquele processo que nós acabamos de fazer aqui, ó. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto alto. E depois, no outro começo do padrão, que é esse o padrão, na outra carreira no começo, a gente vai fazer essas 6 correntinhas e o ponto bem no meio aqui, para que ele fique intercalado. Então, preste atenção, esta é a nossa repetição. Agora, nós vamos fazer tudo o que nós fizemos aqui. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente não precisa contar 4 correntinhas, né? 3 correntinhas de base e fazer o ponto na quarta, porque agora nós vamos fazer em cima do ponto baixo. 3 pontos altos. 1,
2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim eu vou fazer até o final dessa carreira. Veja como tá ficando intercalado. E preste bem atenção como nós começamos. Agora eu vou fazer assim até o final e volto para mostrar o final também, que tem um pequeno detalhe. Chegando aqui no final, pessoal, olha, fiz aqui meu último bloquinho e agora daqui de onde eu estou, veja, finalizando o segundo modelo deste bloquinho aqui, o segundo padrão. A gente tem este padrão inteiro, mas a gente começa de uma forma e de outra aqui. Então, tô mostrando a outra forma. Então, para terminar, você vai fazer 2 correntinhas e vai fazer um ponto alto duplo em cima aqui, ó. Dessa primeira correntinha, deste último ponto aqui, que é uma correntinha, né? Então, eu dou 2 voltas na linha com agulha, veja, estou finalizando, vou lá em cima da correntinha, faço o ponto alto duplo. Solto 2, solto 2, solto 2. E aí, eu termino desta forma aqui, ó. O bloquinho bem aqui, não tá no começo, pra ficar intercalado. Igual aqui no começo, olha, da carreira. O bloquinho fica bem aqui no meio, não fica aqui no começo, pra ficar intercalado. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui, ponto em cima de ponto e o ponto baixo aqui. Então, eu viro meu trabalho. E agora, eu vou fazer ponto alto. Daqui de onde eu estou, eu vou direto fazer o ponto alto, pessoal, ó. Dou a volta na linha com a agulha e já vou direto lá no ponto alto. Desse jeito mesmo, olha. Tá vendo? Faço aqui os 3 pontos. Aí, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, faço o ponto baixo. E vou repetir o processo. Esse daqui vocês já sabem, é ponto alto, ponto alto, ponto alto, faço ali o ponto baixo, aí ponto alto, ponto alto, ponto alto, faço ponto baixo. Veja como a gente já consegue ver o nosso padrão, o nosso desenho. Então, vou fazer esses pontos aqui até o final e volto novamente para mostrar o finalzinho aqui para vocês. Chegando aqui ao final, veja, fiz meu último bloquinho. E agora, aqui, ó, bem aqui tem aquelas 6 correntinhas, né? Então, para finalizar, eu pulo 1, 2, na segunda correntinha, ó. 1, 2, aqui na segunda correntinha, eu engato e faço um ponto baixo. Então, assim, eu vou terminar essa carreira. Desta forma. Veja, nós começamos como essa carreira? Nós tínhamos terminado a anterior com 2 correntinhas ponto alto duplo, certo? Aqui, ó, 2 correntinhas ponto alto duplo, virei o trabalho e daqui de onde eu estava eu já fui fazendo ponto alto, né? Então, isso daqui significa como se fosse um ponto baixo. E olha como que ficou aqui o começo. Veja, com essa correntinha grande aqui. E exatamente assim fica no final dessa carreira. Então, pessoal, essa daqui, ó, essas 4 repetições é o padrão do nosso trabalho. Nós vamos fazer isso do começo ao fim. Então, agora nós vamos repetir este padrão, que é começar com 3 correntinhas, ponto alto no mesmo lugar. Aí, depois, ponto sobre ponto. Aí, na outra, a gente começa com as 6 correntinhas e o ponto alto intercalado. Veja, os bloquinhos. Esse é o padrão, essa é a repetição. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dificuldade, pausa o vídeo, volta, assiste novamente ou assiste em modo lento para ir mais devagar ainda. E assim você vê ponto por ponto, certo? Então, agora nós vamos repetir o padrão. Viro o meu trabalho. O que nós fizemos aqui no começo, que nós vamos repetir aqui? Subi as 3 correntinhas e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Não é exatamente o que nós fizemos aqui?
É. Aí eu faço as 5 correntinhas. E vou fazer ponto alto intercalado, né? 3 pontos altos no mesmo espaço, que é aquele ponto baixo de base da carreira anterior. E assim ele vai ficando intercalado, uma vez no começo, outra vez aqui, uma vez no começo, outra vez aqui e assim sucessivamente. Pessoal, essa é a repetição. Vou seguir fazendo o meu trabalho aqui até a altura desejada. Como eu já disse, sentiu dificuldade, pausa o vídeo e volta. Assiste novamente que você vai entender. Quero mostrar como está ficando. Olha, seguir aquele esquema. Lembrando que o padrão é apenas estas duas formas aqui, ó. E aí, a gente só vai repetindo. E olha como está ficando bonito. Fica lindo esse desenho, né? E dá pra gente usar tanto assim como ao contrário também, ó. De cima pra baixo. Vou continuar fazendo aqui, no mesmo esquema, tá, pessoal? Fiz aqui, olha, pessoal, seguindo aquele esquema desse ponto que a gente foi repetindo, né? O nosso padrão é somente isso daqui, fui repetindo e fui fazendo, olha. Por que eu falei pra fazer com a corrente bem frouxinha aqui? Porque olha como diminui, a gente acaba, a tendência é ir apertando mais os pontos, né? No meu caso, pelo menos eu vou tensionando. Então, eu já faço bem frouxinha pra depois chegar num tamanho certo. Pessoal, eu fiz aqui a minha, nesta medida, que é o comprimento que eu quero o meu vestido. Aí, você vai fazer o comprimento que você quer, medindo do ombro. Você coloca a fita métrica no ombro e desce e vai fazendo até a medida que você quer. Eu preciso de duas partes exatamente iguais. Então, eu fiz essa daqui, vou fazer a outra exatamente igual, com a mesma quantidade de correntinhas e com a mesma quantidade de gráficos aqui de Vzinho. Quando eu tiver as duas partes, aí é só montar. Tenho aqui agora as duas partes, ó, exatamente iguais. E nós vamos separar a parte da cava, onde vai passar o braço, e a parte do decote. Então, a gente vai fechar os ombros nos dois, ali em cima dos dois lados, deixando a parte da cabeça, né, do decote. E vamos fechar a lateral, deixando a parte do braço. Vamos fazer essa costura pelo avesso, pessoal. Como que é o avesso? Olha, esse lado aqui eu considero certo, porque olha como ficou lisinho o ponto. Esse é o ponto alto virado pra frente. Aqui é o avesso, olha. Olha a diferença, tá vendo? Então, nós vamos costurar pelo avesso. Então, você junta a parte certa pra cima e esse daqui é a parte certa para baixo. Junta certinho as duas partes. Vamos separar aqui o que nós vamos deixar de cava. O quanto você quer deixar de cava. Conta, marca, ó, vou deixar esse tanto aqui de cava. Então, daqui pra baixo, eu vou costurar. Mesma coisa eu vou fazer ali do outro lado. Vou deixar a mesma quantidade de cava e vou costurar. Aqui na parte de cima, exatamente a mesma coisa. Vou costurar aqui uma quantidade do ombro e aqui outra quantidade do ombro. E vou deixar aqui o decote. Essa costura você pode fazer tanto com pontos baixos como com agulha de tapeceiro, fazendo a costura ali, aqueles pontinhos simples. Para quem tem alguma dúvida de como é essa costura, olha, com agulha de tapeceiro, você vai juntar as duas partes, você já separou, já mediu, eu vou costurar até aqui, depois lá do outro lado, ó, até aqui, depois do outro lado também deixando essa parte do meio. Então, você passa o fio e vai juntar aqui, olha, uma parte com a outra, vou mostrar. Como as duas partes são iguais, tem a mesma quantidade de pontos, né, pessoal? Então, passo aqui num ponto, vou lá do outro lado, passo no ponto também. Novamente, agora eu venho aqui no segundo ponto, vou lá no segundo ponto também. Então, você pega o ponto de um lado com o ponto do outro lado.
Ponto de um lado com ponto do outro lado. E assim você vai fazendo a sua costura, olha, pelo avesso. E fica juntinho. Então, vou fazer todas as minhas costuras aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas emendas. Olha só, pessoal, aqui nas laterais eu resolvi fazer com pontos baixos, porque é mais rápido, mais fácil, né? Ao invés de fazer aquela costura. E aqui no ombro, para ficar mais delicado, eu costurei, como vocês viram, eu mostrei costurando ali o comecinho, com a agulha de tapeceiro. Então, fica na sua escolha, desta forma ou aqui com pontos baixos, ó, juntando os dois lados. Agora, eu vou virar do lado certo e vou fazer um acabamento. Esse acabamento vai ser de pontos baixos também, pessoal. Aqui, ó, na parte de baixo, vou fazer uma carreira de pontos baixos. Aqui também na cava. E aqui no decote, para ficar bonito, para ter um acabamento bem bonito mesmo, assim, que dá aquela certeza que você fez uma peça bem feita, né? O acabamento é muito importante, pessoal. E é isso. Aqui está, ó, terminei de fazer todos os acabamentos da minha roupa, do meu vestido aqui, ó, fiz pontos baixos no decote, aqui na cava e aqui na parte de baixo. Está prontinho, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.